eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muito fácil de esquecer, mas acabamos de falar com os nossos lábios. Aclame ao Senhor toda a terra, não é isso? E prostremos, poder, majestade, louvores ao Rei, incomparável. Amém? Porque nós louvamos. Então é uma parte que está falando que terra, toda a terra, adore, se prostre, poder, majestade, é um louvor que fala que a devida exaltação que ele merece. E no final, ao teu nome, aí é tudo que ele representa. A autoridade dele sobre o universo, que ele é Senhor, ao teu nome, foi o que nós louvamos. E quando cada versículo desse aqui desse livro, ele é manifestado, é Deus falando. E não só terra, monte, aí o nome dele é manifestado, o nome. Esse nome não tem um resquício de mentira, não tem trevas, é tudo puro. E quando ele fala aqui, agora sou eu. Entendeu? Não só louvar que o monte, a terra, mas ele decidiu falar conosco. Agora sou eu. E eu vou revelar com a minha vida essa parte desse louvor. Porque eu escutei a voz dele, o nome dele foi manifestado para mim. Amém? Vamos escutar agora ele falando, porque Jesus eu não vi falando, ninguém aqui viu, mas a Bíblia diz que, mas eu ouvi falar sobre ele, mas eu não vi ele falando, e a Bíblia diz que eu não vi, mas eu passei a amar. Eu passei a amar Jesus, é o que diz a Bíblia. Amém? Amém. E também não estou vendo agora, mas a Bíblia diz que eu creio. Então eu amo e eu creio, está na Bíblia, que isso que ocorreu em todos aqueles que vão morar com Deus eternamente.
Amém? Enquanto a fé não é gerada, a salvação não se encontra, nós podemos escutar a palavra, onde ela não fez a obra, nós podemos escutar 60 anos e pensar que aconteceu. Porque quando entra, o que ela afirma que acontece, quando entra, acontece. Acontece. Acontece, não tem jeito. E acontece só quando vem alguém e fala assim, nem falsificando a palavra de Deus. Mas nós nos recomendamos a consciência dos homens, de todo homem, na presença de Deus, e ele fala, falando a verdade. Não é mentira, não. Amém? Falando a verdade. Aqui está a verdade do Senhor. Eu acabei de ler nessa manhã o autor de um livro que diz que quem é aquele que depois de teve um encontro genuíno com o Senhor, esse texto a gente não pode receber de uma forma simples, sem dar outra interpretação. Porque ele está falando aqui que não resta mais sacrifício, então não tem mais jeito. Então nós não podemos ter uma interpretação dessa de forma simples, sem trazer outra. Porque nós sabemos que o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus, teve outra chance. E nós sabemos que a história fala disso, que eu creio que até Judas vai ter outra chance. Que Judas, entendeu, irmão? Mas a Bíblia diz que Jesus, Deus, é imutável. O que ele diz é. Então quer dizer que eu não preciso pegar um versículo e do jeito que eu li e do jeito que o Espírito Santo revela ali, eu posso dar outra, não aceitar do jeito que está ali. A Bíblia diz que não pode fazer isso, porque não tem quantos Espíritos Santos? A Bíblia diz que só tem um, e é esse um que guia a igreja, vai levar ela até o céu. Amém? E a Bíblia diz que o ponto de partida, para nós podermos começar a caminhar, o ponto de partida vai sair da onde? A Bíblia afirma, que a gente quer saber de onde vai sair, né? Vai se encontrar, vai sair para onde? Vai sair da onde? A Bíblia afirma, vai se encontrar com quem? Com Jesus. Onde eu me encontro com ele? Primeiro na cruz. Primeiro a gente tem que se encontrar com Jesus na cruz, amém? Porque é lá que nós recebemos o perdão. E depois ele sai de lá, que a Bíblia diz, ele sai e vai para o túmulo. A gente começa a andar com ele, vai para o túmulo e sai do túmulo. Aí a Bíblia afirma também que depois que eu saio do túmulo com ele, ele foi para onde? Ele está à destra do Pai. A Bíblia afirma que ele me levou para lá. Que agora nós estamos nas regiões celestiais também. A Bíblia afirma isso. E a Bíblia afirma também que o Espírito Santo desceu e agora vai me guiar aqui. Me guiar como? Me guiar como? Eu estou lá. Eu fui para lá com Jesus. A Bíblia afirma. Mas o Espírito Santo desce porque eu ainda estou aqui. A Bíblia, o Espírito Santo que desceu vai me guiar com a vida de lá, porque eu estou lá. Porque eu já estou lá, eu estou em outro mundo. Então o Espírito Santo agora vai me guiar com a vida de lá. E é com a vida de lá que eu vou adorar a Deus da maneira que Ele merece. Amém? Da maneira que Ele merece. O padrão que vai levar todos aqueles que crêem para o céu, o padrão é só o de Deus, não tem como mudar. O padrão para se aproximar de Jesus, tem que ser no padrão dele. Para viver com Deus, tem que ser no padrão dele, não do nosso. Amém? A última carta de Apocalipse, das 7, é Laodiceia. Aquilo está escrito ali porque aconteceu mesmo. É porque aconteceu mesmo. E Judas,
a carta de Judas para aquele momento, é porque precisava. E o Senhor vai sempre dar o que precisa. Amém? Se eu tivesse aqui com o braço, com a junta aqui, doendo, existe médico para isso. Amém? Eu não vou porque eu estou com dor aqui na junta aqui, ninguém procura um neurologista. Procura um ortopedista. Problema no coração, ninguém vai no endócrino. Cardiologista. Problema na alma, só um. Só um. O problema é na alma. E só tem um que pode resolver o problema na alma. E ele só desceu por causa do nosso problema na alma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Ele veio para... A humanidade se separou por causa do pecado. Por causa do pecado. E ele veio para reconciliar de novo um povo com ele. E a gente vai primeiro para a cruz, para poder adorar. A mulher samaritana falou, nossos pais dizem que se adora aqui. Vocês dizem que tem que se adorar lá. Jesus vai falar para ela que não importa o lugar. Chegou a hora e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia, Deus é espírito. Jesus vai falar, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então Jesus já afirma, não importa, ele está falando, não importa o local. Isso não importa. O que importa, o que é necessário é adorar em espírito e em verdade. Amém? Não importa o local. Não importa. Amém? O que importa é adorar em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com a denominação. O problema sou eu. Em espírito e em verdade, ele está tirando os meus olhos de um templo físico, um local. Eu estou trazendo vocês para outra dimensão. O mundo invisível, onde há verdade que vocês nunca tiveram, vocês vão ter. A palavra que vos tenho falado é espírito e vida. Então as palavras de Jesus é espiritual, para eu poder adorar Ele espiritualmente, a revelação do Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Então, em espírito, com a apelação sobre-humana do Espírito, em espírito é em todos os lugares, em todos os lugares, porque o Senhor está em todos os lugares, onde eu estou, para que onde eu estiver, esteja eles também. Ele está onde? Se eu for para Bangu, amanhã ele está em Bangu. Eu também. Se eu for em qualquer lugar, ele também. Onde eu estou, ele está. E vai ser revelado, onde eu estou, vai ser revelado que ele está ali. Porque Deus que disse que é das trevas que resplandece a luz. E foi Ele que resplandeceu em nossos corações. Ele disse que vai resplandecer nas trevas. Paulo está falando, só é revelada a luz em nós, porque nós concordamos que nós éramos trevas antes, que Ele disse que a luz vai resplandecer nas trevas. Onde não tem trevas, quem pensa que não tem, não resplandece. Só passa a enxergar quem aceita que é cego. Só passa a ouvir da maneira certa quem revela que é surdo. Só passa a andar de forma plena na presença do Senhor quem aceita que é aleijado. Só se torna santo quem aceitou de coração que é pecador. João Batista revelou assim, sem qualquer problema nenhum. Ele revelou que
Pecado é pecado. Pecadores são pecadores. Raça de víbora. Olha o que João Batista falou. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ele falou, porque a luz tudo revela. Como é que eu vou descobrir que eu sou um pecador se não for revelado que eu sou? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa isso? Os dias, né? Eu escolhi os dias são maus, porque eu estou vendo tudo aquilo na televisão? Não, não é só isso. É eterna essa palavra. Remindo o tempo. Os dias que jaz no maligno, esse dia que amanhã é do maligno. Ele vai influenciar. Ele vai influenciar para me distrair. Ele vai me influenciar para eu não dar a devida atenção no que eu estou escutando. Ele vai trabalhar para me enganar. Os dias são maus, ele trabalha para levar as pessoas cada vez mais para longe de Deus, da palavra dele. As preocupações do mundo. Os dias são maus porque já é uma influência maligna para a gente não dar o devido crédito à salvação. Acreditar que alguns versículos aqui eu posso rechaçar, eu posso ignorar, eu acreditar nisso, eu acreditar que algo que está vindo, uma preocupação é mais importante do que minha alma, eu acreditar que dá para ser salvo de qualquer jeito. Os dias são maus por isso, ele se apresenta já mandando você correr, você se preocupar, para você não ter tempo de estudar a palavra, para você não poder ler a Bíblia, para você achar que pode falar de qualquer jeito para alguém, e tu já falou, para a tua consciência ficar em paz. Não, remindo o tempo, tira todo o engano do meio de vocês, tira todo o engano, porque o que está em jogo é a salvação da alma. Não importa o local, está dando valor ao local? Não importa, Deus é Espírito, não é matéria, ele não está nessa madeira, ele não está nisso aqui, ele decidiu morar aqui, ele decidiu isso, não é ungir parede, não é entregar no altar, é entregar esse altar a ele, templo do Espírito. Para poder adorar a Deus em espírito e em verdade, o Espírito Santo tem que habitar. E esse Espírito, segundo a Bíblia, é o Espírito da verdade. É o Espírito que glorifica Jesus e a obra dele. E é o Espírito da verdade, para nos guiar em espírito e em verdade. Amém? Amém. Isso é Bíblia. Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito e trabalha para eu não colocar os meus olhos nessa da matéria. E no mundo, Senhor, o que eu faço? No mundo você só se preocupa, que tu tem que se preocupar com a comida, bebida e vestimenta. Não se preocupa nem com isso. Quem se preocupa com isso são os pagãos que não me conhecem. Essa palavra é eterna. Ele falou que poderia eu ficar preocupado com o quê? Com o que eu preciso. E com roupa, com a bebida, eu poderia. Ele não se preocupa com isso. Quem vai te sustentar sou eu. E as outras coisas? Se você tiver com o que comer, beber, se vestir, estejas com isso contente. Glória a Deus. Em tudo dá graça. Ações de graça, não importa o que esteja acontecendo, ações de graça, por quê? Tem motivo? O que está acontecendo? Eu sei que tudo que está acontecendo é para a honra e glória do nome dele. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode, em qualquer momento, ações de graças. Eu louvo a Deus, e assim eu estou do servo, e eu estou fazendo o que nesse momento? Eu estou respeitando a palavra, ela me domina,
é o Espírito que revelou a palavra. Ela domina, agradece, porque o que está acontecendo não foi eu que causei. Me prenderam, ações de graça, louvando na prisão. Ações de graça, sendo apedrejado, olhando para o céu e vendo a glória dele, vendo ele em pé. Ações de graça pelo que ele fez por mim na cruz. Ações de graça por ele ter me tirado do domínio e da influência do diabo. Ações de graça por ele ter me dado a vida eterna. Ações de graça por ter colocado dentro do servo essa esperança viva. Ações de graça que eu mesmo morrendo vou estar vivo com ele. Tem motivo? E com isso eu estou adorando ele. Quando eu estou falando para alguém que as pessoas estão erradas, estão em pecado, olha o que vai acontecer, eu vou explicando e falando a verdade, eu estou adorando em espírito. Quando eu estou falando a verdade, eu estou adorando em espírito e em verdade. Quando eu estou calando a boca na hora certa, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Quando vem um sentimento ruim, de até ira, e sou controlado, não sai o que a carne queria, o que o velho homem queria, mas cala, irai-vos, mas não pequeis. Eu estou adorando ele, porque a Bíblia diz, não sejais muitos de vós mestres, então aprendei com ele, que manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, manso e humilde, recebei mandamento, recebei a palavra que em vós está sendo enxertada, receba com toda mansidão, mansidão eterna. Então tem que receber me anulando, com humildade, me anulando, porque eu estou recebendo. A Bíblia diz, é eterna essa palavra, porque é essa palavra que você está escutando, receba com toda mansidão, joga o orgulho nos quintos dos infernos, tira qualquer sentimento de altivez, de autossuficiência, tira que tu é pó, e do pó tu vai voltar, tu é barro, tu não é ninguém, vai sumir tudo do teu corpo, vai acabar. Tu não é ninguém, só o que vai ficar, a Bíblia diz, é o amor, a fé, só vai ficar o que é eterno, e o maior é o amor. Então por que preso no que tu está vendo? Tu não está glorificando o Pai que é Espírito, preso no que, a nossa esperança está naquilo que não se vê. Amém? Ele alertou. E outra coisa, o Senhor é mais do que o nosso pai. Jacó nos deu esse poço aqui. O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Jacó deu essa água para vocês. E todos que beberam dessa água que Jacó deu vão continuar com sede. Mas a que eu der, quem beber, nunca mais tem sede. Nunca mais. Por que, Senhor? Porque a água que eu dou vira uma fonte dentro de você que jorra. Para e pensa. Essa água jorra. Faz com a mão aí o que é jorrar. Faz aí com a mão o que é jorrar. Anda, está jorrando. A água que eu der faz uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Que jorra para a vida eterna. Quem para essa corrente? Então agora, o que está aqui, tudo que fica aqui para me prender, tudo que fica aqui para me manter escravo,
já era, não tem mais sede. A suficiência com a presença dele. Então toda a vontade da carne é anulada, porque eu não tenho mais sede. Aquilo que eu desejava ardentemente, buscando desse mundo e minha glória, acabou, porque ele entra, o que bebeu de Jacó continua tendo, e quem está bebendo ainda de Jacó, continua tendo sede desse mundo, mas a água que ele dá, acabou, não tem mais sede de nada do mundo, vai ver que não é necessário mais. E com isso eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso tem que ser uma verdade na minha vida. E depois que eu passei a crer nesse que dá essa água, a Bíblia diz que eu sou, não tem como, sou selado com o Espírito Santo da promessa. Selado. Deus sela e fala assim, ó, tu é meu filho. É isso, selado. Já foi marcado e depois fala que é o penhor. É a garantia, o selado, tu és meu filho, que eu recebi, Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu passei a crer, eu recebi o poder de serem feitos agora filhos de Deus, poder, filho de Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, para adorar agora o nosso Pai em Espírito e em verdade. O Pai não se adora, o Pai que é Espírito não se adora, só falando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não. O Pai não só adora falando isso, agora eu adoro o Pai fazendo isso. Pai, obrigado. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Que seja feita a tua vontade, não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensato, Pai, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É o meu desejo e agora eu vou buscar essa vontade, porque eu não sou mais insensato, porque Ele é o meu Pai. E todos aqueles criados, nós somos criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Onde Ele está, eu também estou. Não importa o local, não importa lá em casa, eu tenho que estar adorando a Deus, fazendo tudo, adorando a Deus com a vida que Ele deu, com a verdade que Ele revelou, porque a verdade sem o amor não adianta nada. Revelando a vida, que se tu revelar a vida que Ele deu, tu está revelando o amor. Mas nunca esquecer os mandamentos para os cristãos, que é verdade para nós vivermos. Porque essa verdade não é manifestada em vários lugares e na vida de muitos. Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade não se encontra, mas quando ele é selado com o Espírito, impossível a verdade não se encontrar. E o desejo de adorar esse Deus, com a presença do Espírito, isso aqui, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o morto não pode, pecadores não pode, porque a Bíblia está falando, apresentai-vos a Deus como? Nessa manhã nos apresentamos aqui para prestar um culto a Ele. Se apresenta como? Como sacrifício vivo. Os mortos não, porque agora a Bíblia diz que os cristãos reinam em vida. Ele não é um Deus de mortos, então tem que se apresentar vivos e santos, porque os pecados foram perdoados, e o poder do pecado, não somos mais pecadores, é o que a Bíblia afirma, que eu sou santo. Amém? Vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o que agrada. Por quê? Pela renovação que houve na mente. Aqui, a mente carnal terrena sumiu. Agora é a mente de Cristo que a Bíblia diz. E agora, se alguém está em Cristo, deve andar como Ele andou. Quem não conhece essas palavras? Mas a Bíblia diz que aquele que pensa
que sabe alguma coisa não sabe como deveria. Porque até quem pensa que sabe, se gera isso aqui, e um conselho para os irmãos. Aquele que pensa que sabe alguma coisa não sabe como deveria. E muitas vezes eu quero que esse erro, em nome de Jesus, esse erro, tem vários, para eu também, para nós crescermos na graça e no conhecimento. Então a Bíblia diz, deixa todo o engano. Para aqueles que, quando nós estamos conversando, e nem deixa terminar a falar o versículo, completa antes de terminar para mostrar que sabe, cuidado. Porque aquele que pensa que sabe e quer passar isso, não sabe como deveria. Amém? Só tem sentido para Jesus, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então não é até o que eu estou escutando e lendo, eu já tenho conhecimento, mas está vindo mais coisa para a minha vida espiritual, porque eu preciso, que qualquer atitude que chame a atenção contrária à palavra, vocês já imaginaram o baque que é para uma pessoa que está pregando a verdade, vivendo a verdade, e daqui a pouco causa um escândalo? Entendeu? Imagina. Então eu tenho esse temor na minha vida. Eu sei o que pode causar para vários se descobrirem que eu pequei feio. Mas o temor do Senhor que Ele gera aqui dentro de nós, glória a Deus, está aqui. E só dá para todos nós tratarmos da maneira digna, se esse temor estiver dentro de você. Porque quando nós vamos no nome dEle, é o nome dEle que está em jogo. Eu estou carregando o nome dEle. Então eu tenho que, toda a terra, todo monte, se prostre ao nome dEle. Estou carregando o nome dEle. É uma responsabilidade incrível alguém carregar o nome da firma que trabalha. O negócio é sério. Se alguém pegar e... Eu carrego o nome, a santidade de Deus. Eu não posso revelar a mentira do inimigo número 1, o diabo. Não posso. Amém? Porque se eu tenho que aceitar Cristo, foi revelado na Bíblia. Porque a Bíblia diz que, olha, a Bíblia é profunda, é eterna. Que nós, bem clara a palavra. E o testemunho de Deus, se nós acreditarmos no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tem o testemunho. Se nós acreditarmos no testemunho que Deus deu de seu Filho, aonde? Está aqui. Em si mesmo tem o testemunho. Então, o testemunho que Deus deu de seu Filho, tudo que é revelado de Jesus, a Bíblia diz que eu tenho o testemunho que Deus deu de seu Filho. O que foi revelado em Jesus, eu tenho. Entendeu? Todo o poder foi dado a meu Filho. Então, todo o poder eu tenho. Em si mesmo, tenho testemunho. Aí ele depois vai falar, vai explicar, deixa eu explicar melhor, o Espírito Santo vai falar assim, para vocês entenderem melhor, porque ele deixa tudo claro. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, esse é o testemunho. Quem tem o Filho? Quem não tem o Filho? Não tem a vida. Quem tem o Filho vai me adorar em espírito e em verdade. Vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar, porque é um verdadeiro adorador, e isso vai ocorrer em sua vida.
Amém, irmão? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, guiados pelo Espírito Santo, em verdade, com a verdade, que é o amor, também com a nova vida, em ação. Onde? Em qualquer lugar, dentro do carro, no trânsito, em qualquer espírito, em verdade, com um colega do trabalho, seja lá o que estiver fazendo, ações de graça, o tempo fechando, louvado seja Deus que está me dando essa oportunidade, me dando a oportunidade de crescer, me dando a oportunidade de confessar meu erro. Eu estou vivo, Ele está me dando a oportunidade de engrandecer Ele de tudo que está, de toda maneira que está escrito aqui, uma manifestação da verdade. Agora, aquele que se oculta, e não adianta se ocultar, né? Não adianta, o exemplo é lá em Gênesis, não adianta se esconder, não adianta, ele revela, está nua, pobre, miserável, cega, e ele continua, né? Nua. Aqueles que se encontram num estado de que não precisam mais de nada. Quando alguém pensa assim, leva uma vida de acordo com esse pensamento, ele fala assim na porta: olha, não estou aí. Mas ele diz que está batendo. Tem que ser vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto espiritual. É em qualquer lugar, conversando, já pedi ao Espírito Santo, e conversando com o Senhor, tu vai meditando, pensando e buscando nas coisas de cima, tu vai acontecendo já, tu vai ter uma oportunidade, só que Ele está contemplando o que tu está buscando e pensando. Ele está bem contemplando. Onde está o teu coração? Ele está te contemplando, Ele está vendo e já tu está no embaraço, seja lá onde você estiver, aí o que está ali te dominando, Ele bem te contemplou, que a tua preocupação é a glória dEle. Como Ele não vai ser glorificado através da tua vida, porque Ele está te contemplando, que tu não abre mão da presença dEle. Como? Em verdade é isso. Minha mente está aqui fervendo, e a revelação, eu pensando em Jesus, pedindo mais a presença dEle. Temos, porém, esse tesouro, tem que ter esse entendimento, para que a excelência do poder não seja de nós, mas é do Senhor. Tudo é Ele. Eu estou com isso, e já uma oportunidade. Ele. Aí tu vê que tudo fluiu. Por quê? Porque tu está ligado. Tu não é um nécio, não é um louco. Tu está querendo saber qual é a vontade dEle, para glorificar o nome dEle, pelo que Ele fez, está fazendo e o que promete no futuro. Isso é um verdadeiro adorador. A mentalidade hoje, que se frequentar o culto nos dias determinados e nos dias estabelecidos, que tem culto a semana toda em vários lugares, mas o verdadeiro, para então quem vai a semana toda está firme com o Senhor. Não. Em espírito, em verdade, não é porque tu vai num local sempre. Em espírito, em verdade, é porque seja lá onde você estiver, Ele está contigo, você glorificando de acordo com o padrão bíblico. Amém? Qualquer lugar. É onde eu vou, Ele está. E eu tenho que revelar que Ele, porque eu digo sem problema nenhum que Ele é Oni, e Oni, Ele é onipresente, quem concorda? É? Eu sou um servo dEle. Onde eu estou? Então, quem vai revelar que Ele está? Eu. Através da verdade sendo manifestado, do amor dEle para salvar as almas. Que seja essa a realidade em nome de Jesus. Tudo puro, limpo, uma luz que o mundo não conhece, é uma luz que chama a atenção, e seja tudo para a honra e glória do Deus Pai. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.